explicações sob o guante do patrão tirânico, ou a esposa ofendida pelo marido despótico, vazam a sua atenção e emoções recalcadas no subconsciente através de castigos impiedosos. Desapercebidos de que educar não é punir, empunham a cinta, vara ou chicote aliviando a sua ira descontrolada sobre a pele dos mais fracos e indefesos. Pergunta: mas sois contra o castigo físico, que às vezes nos parece necessário para disciplinar os filhos demasiadamente rebeldes? Ramatiz: castigo físico é sinônimo de violência, desforra ou impotência educativa. O problema dos pais não é castigar, mas educar, amparar e orientar os filhos. Em última instância, comovê-los e obter-lhes concessões disciplinares em troca de favores agradáveis. Quando os pais são amigos incondicionais dos filhos, os seus descendentes acabam compreendendo que toda rebelião e indisciplina é sempre um prejuízo e uma ofensiva ingrata contra amigos tão generosos. Mas, em geral, os pais são criaturas revestidas de mil pecadilhos e paixões incontroláveis, cuja vivência heterogênea e contraditória não passa desapercebida à criança. Procriar filhos é aceitar o dever mortificante e oneroso de educá-los. Sem dúvida, é coisa fatigante e requer indiscutível habilidade dos pais. Malgrado a semelhança de configuração carnal e dos impulsos atávicos, os filhos podem diferir completamente dos pais, porque são de diferente natureza espiritual. Em verdade, o filho é o hóspede espiritual que enverga o traje carnal cedido pela família consanguínea, mas precisa ser orientado assim como qualquer turista numa terra estranha. Não somos pelo sentimentalismo piegas dos pais que favorecem o despotismo de rezinhos, princesitas ou ditadores ticoeiros, causando nos lares os cometimentos mais desagradáveis, agressivos e desatinados. É imprudência os pais e avós deixarem-se hipnotizar pelos aspectos buliçosos e festivos da criança que lhes herda a fisionomia familiar, a ponto de permiti-las cometerem toda a sorte de danos e agressividades, só porque eles retratam satisfatoriamente a mesma configuração carnal. Depois que o instinto animal domina a criança de modo incontrolável, a surra e o castigo físico só lhes acicatam o amor próprio ferido, gerando maior rebeldia. Muitos jovens delinquentes, rebeldes e desajustados nas suas relações com o mundo, são produtos da condescendência dos pais, que deixaram florescer-lhes os estigmas inferiores, e quando isso acontece, é bem triste o encontro no além, entre aqueles que negligenciaram os seus deveres filiais e paternos. Pergunta: embora endossando as vossas considerações, sentimos dificuldade em tratarmos nossos filhos como entidades espirituais, diferentes da sua condição carnal, hereditária, em nosso lar. Que dizeis? Ramatiz: os pais precisam reconhecer, sem qualquer contestação ou evasiva, que os filhos, por mais atraentes e divertidos, não passam de espíritos onerados pela bagagem de suas mazelas e imprudências do passado. Lembram as flores carnívoras, fascinantes, que revestidas do seu odor selvático, depois devoram os insetos incautos iludidos pelo seu fascínio agreste. Independente da idade, os filhos devem ser sustados no seu despotismo ou obstinação, ao primeiro gesto hostil e atitude rebelde, que pode levá-las a impor os seus caprichos e a sua tirania instintiva. Quem ainda não consegue comandar o seu próprio temperamento indócil e irascível herdado do instinto animal, deve submeter-se a um tratamento disciplinador que o eduque. É muito perigoso os pais deixarem-se deslumbrar pelo descendente, que lhes surge no lar como uma dádiva do céu, só porque reproduz agradavelmente a configuração sanguínea da família. Jamais deve dispensar-se o corretivo justo e sádio a esse tesouro carnal, pois é preciso ajudar-lhe o espírito enfraquecido a desenvolver as qualidades de um homem disciplinado, atencioso e pacífico. Cabe aos pais investigarem cuidadosamente todas as reações de cada filho, a fim de poderem criá-lo desenvolvendo-lhes os princípios espirituais.
Há filhos que desde o primeiro vislumbre de entendimento precisam ser tratados enérgica e rapidamente, pois, do contrário, tomarão as rédeas sobre a autoridade dos pais, convertendo-se nos jovens completamente escravos do instinto animal. Sem dúvida, há filhos dóceis, que se ajustam facilmente às solicitações paternas e sugestões superiores, pequenos cidadãos educados e corteses, eletivos ao carinho e à convivência amiga. Eis a importância do Espiritismo, que elucida os pais quanto à trama das reencarnações, em que os filhos de hoje, tanto podem ter sido os algozes como as vítimas de ontem, mas renascidos na mesma família para a desejada reabilitação espiritual através do amor. Os pais que castigam os filhos através de surras jamais gozarão do amor, respeito e da amizade que almejam dos seus descendentes. Filhos castigados fisicamente são filhos ressentidos e que jamais sentem-se obrigados a quaisquer deferências para com os pais agressivos. Impedir não é maltratar, mas assim como o jardineiro vigilante extingue dos arbustos benfeitores os ramos daninhos ou inúteis, os pais devem extirpar dos filhos qualquer excrescência perigosa e deformante logo que ela surge. Até os 7 anos vigora na criança o instinto animal, o qual modela a confecção do corpo físico, mas forceja incessantemente para impor a sua natureza selvática sobre os princípios superiores do espírito encarnado. Quem não puder tornar-se amigo incondicional de seus filhos, mesmo impedindo-lhes a eclosão dos impulsos daninhos e ofensivos, também não lhes exija qualquer compreensão no futuro, pois só o amor jamais será esquecido. Na maturidade, os filhos que foram alvos de um afeto puro e sincero dos pais, malgrado os corretivos justos, sentem-se até orgulhosos de não terem sido tratados como delinquentes comuns. Sem dúvida, há filhos inacessíveis ao amor, à disciplina e os conselhos sádios, mas é indubitável que eles ainda serão mais rebeldes e ressentidos quando sob o açoite do castigo corporal. Pergunta: no entanto, conhecemos casos em que só o castigo físico conseguiu ajustar crianças a uma condição moral, de vivência louvável. Ramatiz: não opomos dúvida quanto à existência de filhos desnaturados, inimigos figadais dos progenitores, imantados pelo ódio gerado nos conflitos pretéritos. No entanto, também há pais que, devido à sua mente primária e deficiência espiritual, cometem flagrantes injustiças contra os filhos mais traquinas do que delinquentes. Há pais que castigam impiedosamente os filhos maus, rebeldes e inacessíveis a qualquer exortação amorosa, mas também existem aqueles que, por qualquer gesto ou inconsciência de filhos menos sociáveis, os espancam num furor pessoal. A tara psíquica de inferioridade espiritual tanto pode existir nos filhos, que futuramente serão pais, como nos pais que já foram filhos. Ademais, quando os pais inteligentes, amigos e controlados, esgotam todos os recursos de disciplina justificável e sem violentar o afeto espiritual, sendo inócua qualquer iniciativa disciplinada, só lhes resta uma alternativa: confiar na própria educação madrasta e impiedosa do mundo. Em verdade, como todos nós somos espíritos, e filhos do mesmo Pai, interessados na própria aventura espiritual, quando recusamos o auxílio e a amizade dos progenitores amorosos e justos, candidatamo-nos à aprendizagem do bem pelos educadores grosseiros e impiedosos do mundo profano. Mas não desesperemos de qualquer temor, pois, acima de tudo isso a palavra fidelíssima do Cristo Jesus: nenhuma ovelha se perderá fora do aprisco do Senhor. Pergunta: porventura, é uma obrigação espiritual de todos os casais sem filhos adotarem crianças alheias? Ramatiz: em primeiro lugar, o fato de um casal não ter filhos já comprova que negligenciaram com o dever paterno e materno no pretérito, ou, então, abandonaram os seus descendentes à iniquidade e à injustiça do mundo. A incapacidade de a mulher gerar filhos é comumente a prova de que se frustrou na missão de mãe, no passado, cabendo-lhe na atual existência dinamizar o sentimento materno no amor aos filhos alheios,
Mas a adoção de filhos alheios não é uma obrigação implacável, espécie de compensação aos equívocos pretéritos, porém decisão espontânea sob o conceito amoroso do Cristo Jesus, quando preceituou: faze aos outros o que queres que te façam. Diante do órfão abandonado, ponha-se a criatura no seu lugar e procure auscultar a si mesma, a fim de saber como desejaria ser tratada na mesma situação. Sem dúvida, acima de qualquer preocupação de favorecimento divino ou cobertura kármica, deve prevalecer o divino mandamento do amai-vos uns aos outros. Muitas mulheres privilegiadas na vida humana esgotam a sua mocidade e maturidade peregrinando pelos consultórios médicos, ou curandeirismos, a fim de gerarem o filho que tanto desejam. Finalmente, atingem a velhice completamente frustradas e sem qualquer afago alheio pela impossibilidade de procriarem filhos, quando poderiam ter criado quaisquer órfãos abandonados por pais desnaturados. Pergunta: porventura, não é uma imprudência adotarmos filhos alheios, quando ignoramos qual é a sua formação biológica hereditária? Ramatiz: adotar filhos alheios é generosa contribuição das criaturas venturosas em favor das mais infelizes, sem que isso deva proporcionar o mesmo prazer das pessoas que criam cachorrinhos de raça exótica, na fartura do luxo, mas não se dispõem a alimentar o filho do vizinho pobre. Quem atende ao deserdado, proporcionando-lhe um lar, carinho e amparo, seja qual for a consequência no futuro, é sempre a criatura agindo em nome do Cristo e cumprindo a divina máxima de que só pelo amor se salva o homem. Insistimos em advertir-vos de que a Terra não passa de uma severa escola de educação espiritual, cujos percalços, desilusões e vicissitudes físicas ou morais são lições proveitosas que treinam o espírito e libertam a consciência do jugo da matéria. Em consequência, quem adota uma criança passível de ser futuramente retardada mental ou delinquente, ainda o faz por lei kármica, pois, se viesse a ter um filho consanguíneo, este também seria um enfermo ou desatinado. Em tal caso, os progenitores atuais vivem em função redentora, pouco importando se o filho é adotivo ou descendente consanguíneo. Criar filhos é uma tarefa complexa e incômoda, que se dirá criar os filhos alheios, espíritos karmicamente estigmatizados ao orfanato e à solidão do mundo. O órfão, sob o conceito kármico da doutrina espírita, é um espírito que subestimou, no passado, o amor de seus pais generosos e repudiou o lar amigo, tendo agido contrariamente às suas obrigações espirituais para com seus progenitores pretéritos. Não fará jus ao calor amigo da família consanguínea em nova existência carnal. Quem adota um órfão, não deve ignorar que se trata de um espírito que já foi displicente e ingrato à família, no pretérito, e ainda poderá sê-lo mais facilmente no seio da família adotiva. Mas quem ajuda o órfão a ressarcir-se de suas mazelas passadas e lhe oferece a bênção do amor fraterno, sem dúvida é o mais beneficiado em tal procedimento sublime cristão. Quanto à tara ou deformação ancestral, que o filho adotivo possa manifestar posteriormente, causando vicissitudes e incômodos aos pais adotivos, isso ainda torna mais valiosa a tarefa caritativa. Ninguém terá prejuízos por amar demais, pois o amor é o fundamento essencial da contextura angélica do próprio espírito do homem. Ademais, não são os órfãos ou filhos adotivos os únicos delinquentes e enfermos no mundo, mas são numerosos os agrupamentos consanguíneos, onde os próprios descendentes carnais são epilépticos, esquizofrênicos, psicopatas agressivos, hidrocéfalos, mongoloides, paranoicos ou irresponsáveis. E como é de lei, que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem sem que Deus não saiba, os pais adotivos de hoje apenas devolvem ao filho alheio os bens físicos e morais que lhe dilapidaram em vidas anteriores. Pergunta: poder-se-ia supor que todos os casais sem filhos liquidam dívidas kármicas do passado por terem desprezado os seus próprios descendentes ou progenitores? Ramatiz: não há regra sem exceção, mesmo na vivência espiritual. Há casais que,
por lei de causa e efeito, não podem ter descendência carnal na atual existência, enquanto outros, já libertos de qualquer obrigação kármica, adotam espontaneamente as crianças infelizes do mundo e lhe devotam o seu amor. Há quem deve criar órfãos e adotar crianças estranhas, para então compensar as suas irresponsabilidades espirituais do passado, mas também há criaturas que assim o fazem somente pelo impulso amoroso de doar alegria e ventura ao próximo. E como Deus não quer que se perca o pecador, mas, sim, que ele seja salvo, feliz é o órfão culposo, nascido para ser desprezado, que depois encontra um amparo carinhoso no lar amigo. Quem não se rebela contra a vida e adota filhos alheios para compensar a falta de descendentes, é óbvio que revela os mais nobres sentimentos de fraternidade e amor ao Cristo. Pergunta: todos os casais impossibilitados de terem filhos são punidos pela lei do karma, devido à sua negligência procriativa passada, ou isso também pode acontecer por motivos acidentais? Ramatiz: a lei do karma ou lei de causas e efeito não atua deliberadamente num sentido punitivo, mas ela reajusta os atos dos espíritos nas vidas futuras, de modo a compensarem as frustrações ou delinquências pregressas. Aliás, mesmo nas esferas espirituais adjacentes à crosta terráquea, ainda não foram eliminadas todas as incógnitas da vida. Em consequência, podem ocorrer acidentes imprevistos e falhas técnicas no processo reencarnatório, liquidação kármica e procriação de filhos. Mas não há prejuízos definitivos para os espíritos na sua vivência humana, porque as frustrações de hoje serão compensadas por outros ensejos salutares no futuro. A carne é transitória, só o espírito permanece íntegro e sobrepaira acima de todas as mutações e circunstâncias adversas. A terra é a alfaiataria que confecciona os trajes de nervos, ossos e músculos para os espíritos vestirem na sua vida física e relacionarem-se com os fenômenos e acontecimentos materiais. Em cada existência, os espíritos se revestem de traje adequado ao seu novo trabalho educativo, a fim de cumprirem o programa assumido no espaço antes do renascimento. Em consequência, sob a ação inflexível da lei do karma, certos pais são impedidos de terem filhos porque ainda não comprovaram a posse de sentimentos paternos e maternos suficientes para administrar a prole humana. Certas vezes, embora os técnicos tenham esquematizado rigorosamente os ascendentes biológicos e a resistência carnal dos futuros progenitores, isso pode ser prejudicado devido a equívocos medicamentosos, má alimentação, moléstias acidentais, negligências médicas, vampirismos fluídicos em ambientes censuráveis, que frustram o renascimento dos espíritos na matéria num prazo determinado. Quando a culpa é realmente por imprudência ou determinação dos pais, certos espíritos não perdoam essa frustração, pois em existências futuras atuam sob o processo de eterinária, destruindo os genes e espermatozoides que proporcionarão filhos aos antigos pais culposos. Nota do médium: através de exame de radiestesia, atendi ao pedido de um casal de importante cidade do Paraná. Irmãos RS e S que, embora casados há mais de 5 anos, não possuíam filhos. Surpreso, verifiquei que o espírito destinado a ser filho de ambos os irmãos fugia deliberadamente dessa responsabilidade. Dotado de poderes de magia, desenvolvidos na antiga Caldeia, ele havia amarrado fluidicamente as trompas da indigitada mãe. Louvavelmente, administrando uma dose homeopática de semil, stapizagria na prescrição de 1260, de alto poder dissociativo atômico e penetração etérica, eis que se dissolveram os fluidos de constrangimento das trompas da irmã IS, e nasceu um menino, hoje com 3 anos de idade, inteligência precoce e prova irrefutável de que era um espírito poderoso e sábio. Fim da nota. Pergunta: é aconselhável esclarecermos bem cedo quanto à condição da criança adotiva que não é nosso filho carnal? Não seria mais prudente criá-la convicta de ser um membro consanguíneo de nossa família? Ramatiz:
Sem dúvida, é muito delicado o problema de informar a verdadeira origem do filho adotivo, e torna-se cada vez pior e imprevisível, tanto quanto mais tarde isso aconteça. Em geral, as famílias criam os filhos alheios sob um estado de severa vigilância, aos sobressaltos e temores, toda vez que algum acontecimento ameace revelar a eles a sua verdadeira situação filial. No entanto, é de boa norma esclarecer o mais cedo possível a criança adotada de que não é filho consanguíneo, cujo fato é mais provável de ela vir a saber por estranhos, causando-lhe um choque de consequências imprevistas. Depois de esclarecida a condição de filho adotivo, os pais podem viver tranquilamente sem temer o dia angustioso em que o filho ou a filha adotiva poderão reagir de modo violento, histérico e até odioso, profundamente frustrados pelo estigma de enjeitados. É melhor a revelação em idade tenra, quando a criança mal desperta para o entendimento da vida, ainda incapaz de extrair ilações psicológicas definitivas e dolorosas, que agravam pela humilhação o fato de ser adotiva, pois na infância as emoções são mais periféricas e desaparecem rapidamente do cérebro da criança. Pergunta: podereis explicar-nos melhor esse assunto? Ramatiz: é mais fácil a criança acomodar-se à situação de filho adotivo quando tenra idade, porque se desencoraja de abandonar o lar onde a amparam fraternalmente e livre da impiedade do mundo profano. Na sua consciência infantil, há de preferir viver no seio da família amiga, que a protege, do que enfrentar qualquer aventura perigosa. Aos poucos, acostuma-se à condição de adotiva, mercê dos tratos afetivos do ambiente, atingindo a mocidade sem os estigmas sulcados na mente sacudida por uma revelação imprevista e brutal. O filho adotivo, esclarecido, na infância, da sua situação de hóspede no lar, apercebendo-se de que não é um legítimo descendente com direitos incondicionais, sob um bom senso natural de espírito encarnado, torna-se menos exigente e reconhece-se devedor de justas obrigações para com os pais de adoção. Há criaturas que se sentem frustradas até por deverem pequenos favores aos outros, por cujo motivo devem ser acostumados desde cedo a essa contingência de cooperação alheia. Por isso, é mais fácil a criança esclarecida da sua condição adotiva conformar-se com os favores recebidos desde a primeira infância do que a violenta comoção de saber-se uma intrusa depois de jovem. Acresce que o filho adotivo é quase sempre um espírito já frustrado em vidas anteriores, vítima de paixões, impulsos e influências estranhas, que não pôde vencer. Assim, é criatura tão difícil de conduzir como o filho consanguíneo, e pior ainda, como o filho adotivo, cujas reações extravasam a conduta comum. Daí a facilidade de ingratidão, rebeldia e até ódio aos pais adotivos, quando tais espíritos descobrem a sua situação algo humilhante já na fase adulta. A história tem demonstrado que alguns filhos adotivos, quando cientes de sua situação intrusa na linhagem consanguínea, chegaram à violência do insulto e do desrespeito aos seus protetores. Alguns preferiram lançar-se no vórtice do mundo profano, cujo ato de rebeldia confirmou-lhes a mesma delinquência do passado. Em consequência, é mais prudente e aconselhável os pais adotivos esclarecerem os filhos adotados ainda em criança, amenizando-lhes, pouco a pouco, a revelação de serem recebidos no lar como hóspedes alvos de toda simpatia. Deste modo, eles alcançam a juventude sem as surpresas, sem o contraste de sua condição humilhante. Pergunta: que poderíamos entender pelo fato de o filho adotivo julgar-se com direitos pessoais, embora seja adotado? Ramatiz: os filhos legítimos, por força de sua descendência carnal, exigem dos pais tudo o que julgam de seu direito, protestando e até repudiando o que não lhes convém ou julgam imerecido. Mas, se um dia verificam que eram apenas enjeitados e não filhos autênticos, isso lhes causa atroz humilhação, apercebendo-se de que faziam exigências imerecidas aos pais adotivos, sob cuja tutela viviam de favor.
certos de que tinham direitos insofismáveis como filhos consanguíneos, ou legítimos, deprimem-se e rebelam-se sob a força das próprias paixões inferiores vividas no passado, jamais se conformando com a pecha de intrusos. E como o ressentimento ainda é um fator predominante na maioria dos terrícolas, os filhos enjeitados, ou espíritos primários sob a gravação kármica, jamais esquecem a mágoa de terem sido iludidos, numa vivência falsa e irônica perante o mundo a que se julgavam com direitos incontestáveis. Os mais orgulhosos e irascíveis chegam a odiar a vida de favores sob o beneplácito dos pais adotivos. Repugna-lhes a condição de objetos de caridade a exaltarem as virtudes alheias. Eis porque é conveniente que os pais adotivos solucionem o problema ao primeiro entendimento infantil dos filhos adotivos. Então poderão viver tranquilos, na certeza de que o hóspede aceito em seu lar já se acomodou à situação de não ser membro consanguíneo da família. Capítulo 2 – Problemas da família. Pergunta: conforme tendes explicado, a família é um agrupamento humano de espíritos amigos ou adversos, que, através dos laços consanguíneos, unem-se pelo afeto ou vinculam-se pelas dívidas kármicas do passado. Não é assim? Ramatiz: realmente, a família carnal tanto é constituída por espíritos afins, assim como se compõe de almas adversas e de graves conflitos do passado. No seio do lar processa-se o adestramento espiritual orientado para a vida superior, em que o amor une os espíritos amigos e o ódio imanta os adversários. Por isso, a família tanto pode ser um ensejo abençoado, que entretém as almas amorosas numa preliminar do paraíso, assim como gera conflitos, desafios e lutas emotivas, que podem terminar pela separação, e às vezes, conforme noticiam os jornais, até pelo crime de morte. Pergunta: qual é a outra finalidade do lar terreno, além da oportunidade de retificação kármica dos seus componentes familiares? Ramatiz: a família humana é o fundamento ou a miniatura da família universal, pois os laços consanguíneos apenas delimitam as vestimentas físicas e transitórias numa existência humana, mas sem eliminar a autenticidade espiritual de cada membro ali conjugado. Sem dúvida, a ancestralidade biológica ou a herança genealógica própria da constituição carnal reúne os mais diversos temperamentos espirituais sob uma só configuração consanguínea, a fim de estabelecer uma contemporização amistosa. O lar terreno significa a hospedaria da boa vontade, em que o homem e a mulher conjugam-se na divina tarefa de servir, amar e orientar os espíritos amigos ou adversos que, por lei sideral, se encarnam, buscando amparo fraterno e dispostos a acertarem as contas pregressas. Acima do sentimento ególatra ou de propriedade, que em geral domina os esposos na posse sobre os filhos, deve prevalecer o conceito elevado de irmandade universal, porquanto a realidade do espírito imortal não deve ser sacrificada às simpatias e posses do corpo carnal. Pergunta: como compreendermos que a família humana é uma experiência ou adestramento para compor a futura família universal? Ramatiz: a família humana é um conjunto de almas oriundas da mesma fonte divina, difere, apenas, em sua periferia, pela convenção terrena de cônjuges, filhos, pais ou parentes, cuja vestimenta consanguínea ancestral contemporiza a reunião de desafetos do passado, num treino afetivo em direção à futura família universal. Os corpos carnais não passam de escafandros transitórios, que proporcionam aos espíritos encarnados o recurso de desempenharem as suas atividades na vida humana, enquanto também desenvolvem os sentimentos fraternos e avivam as demais virtudes latentes no âmago da alma. Os interesses egocêntricos, as ideias artísticas, preferências políticas, tendências científicas, ambições sociais ou entretenimentos religiosos, são os ensejos que proporcionam às almas a melhoria de sua graduação espiritual. As dissidências tão comuns no seio das famílias terrenas resultam da diferença de idade espiritual entre os seus componentes, em que os mais primários produzem aflições,
sofrimentos e prejuízos aos mais evoluídos, em face do mesmo vínculo kármico do passado. Mas, no decorrer das sucessivas existências no mundo físico, os espíritos diversificados pelos mais opostos temperamentos aprimoram-se e amenizam os seus conflitos pregressos através do sofrimento e serviços recíprocos, até alcançarem a compreensão espiritual definitiva. Lentamente, velhos adversários aproximam-se atraídos pelos laços da parentela humana e, louvavelmente, fazem as pazes e confraternizam-se para a aventura em comum. Embora a diferença de interesses, o choque de ambições, e a cobiça pelo melhor, possam atiçar velhos ódios e frustrações do pretérito, a vida em comum, no seio da família, ameniza os desentendimentos e os estigmas entre os espíritos fadados à mesma angelitude. É certo que os mais embrutecidos escravos das paixões animais chegam a sacrificar o companheiro consanguíneo nas competições dos valores do mundo físico, pois no subjetivismo da alma pressentem a presença do gozo ou desafeto de outrora. Em consequência, a pilhagem, belicosidade e avareza ainda são consequências dessa feroz competição humana, em que litigam os espíritos na trajetória da vida física, entre acertos louváveis e equívocos censuráveis, porém jamais deserdados do amor do Cristo e impedidos de serem felizes. Assim prossegue a safra de vítimas e algozes, que retornam em sucessivas existências vinculadas à mesma roupagem carnal consanguínea para a organização das famílias humanas, no sentido de extinguir a personalidade humana e separativista do homem ciumento, egotista e impiedoso escravo dos instintos animais. Através do exercício afetivo no lar, na troca de favores e iniciativas dos membros da família, a individualidade espiritual vai externando seus valores eternos de feição moral. Pergunta: malgrado a diferença de graduação espiritual entre os componentes das famílias humanas, não deveria haver a paz e a compreensão entre todos, por força da mesma origem ancestral biológica? Ramatiz: as lâmpadas elétricas, embora sejam do mesmo aspecto e tamanho, podem variar conforme a capacidade de reter e distribuir a corrente da usina, pois uma lâmpada de 25 velas é implicitamente inferior em iluminação à de 200 velas. Assim, mormente os membros da família terrícola provirem da mesma linhagem ancestral biológica e ainda vincularem-se pelos mesmos interesses afins do conjunto, eles se diferenciam frontalmente quanto à capacidade espiritual e intercâmbio doméstico. São criaturas modeladas sob a mesma plastia carnal, mas variam quanto ao seu conteúdo espiritual, pois, além das diferenças individuais de razão e sentimentos, ainda prevalece, pessoalmente, a condição de amigos ou inimigos, algozes ou vítimas, em vidas anteriores. A família, na sua convenção carnal, reúne espíritos adversários imantados pelo ódio ou amigos unidos pelo amor do pretérito. Uns vibram pela vingança ainda latente no âmago do seu psiquismo intolerante, outros vivem os estímulos amorosos e fraternos de longa amizade. No desdobramento da vivência no lar, desde as etapas de criança, moço, homem maduro e velho, os espíritos ali encarnados conflitam-se sob os desejos e ambições pessoais. E a tempestade humana só ameniza quando alguém renuncia, ou pelo conhecimento superior exemplificado pela tolerância fraterna. Daí, as cenas trágicas é algo comum entre os próprios componentes carnais das famílias terrenas, cujos acontecimentos desairosos são mais frequentes nos lares primários, onde o ódio e a frustração gravados na memória perispiritual do passado estouram com tal violência e desamor, que se transformam em acontecimentos lastimáveis. Por isso, a família humana significa a trégua de lutas odiosas entre os espíritos adversos desde várias vidas anteriores. O vínculo consanguíneo é um recurso capaz de amenizar o entrechoque de espíritos faltosos e que se atenua por força da sobrevivência carnal sob o mesmo ascendente biológico. Evidentemente, são raros os lares terrícolas, que apresentam uma atmosfera agradável e proveitosa.
servindo como louváveis educandários frequentados por almas diligentes, corteses e de boa vontade. Aqui, o chefe de família conserva a fisionomia amargurada e traz para o lar os problemas aflitivos do seu trabalho profano. Ali, a esposa deblatera sob visível irritação quanto às suas frustrações na competição tola social da moda, ditada pelos costureiros excêntricos. Acolá, os filhos preguiçosos preocupam os progenitores acusando os professores de parcialidade. As moças confrangem pelas decepções amorosas da obstinação de se unirem a criaturas delinquentes, irresponsáveis ou marginais. Os problemas avultam no seio da família. É o parente que nega a ceia quanto ao pagamento da dívida avalizada pelo cunhado, e o moço ou a moça sofisticados no ambiente social, que se antipatizam pela vivência caseira e modesta do lar. A esposa lastima-se, lacrimosa, pela toilette pobre e fora da moda ou pela falta de joias. Os conflitos e as insatisfações domésticas ainda aumentam sob o reinado despótico dos netos, espécie de reizinhos sem coroa, cuja ditadura ridícula no ambiente da família ainda é apoiada pelo excessivo sentimentalismo dos avós. Em geral, a mesa doméstica das refeições é a arena onde se debatem os problemas nevrálgicos, tolos ou trágicos da família. Lembra a pequena praça de guerra em que os adversários espirituais do passado despejam toda a inconveniência do mundo na hora sagrada de alimentação. Altera-se o metabolismo digestivo nos choques psicossomáticos dos membros da família, que mastigam porções de alimentos sob mútuos desaforos ou queixas lamentosas. Em consequência, proliferam as doenças enquadradas na terminologia médica das úlceras, choques anafiláticos, perturbações hepáticas, deficiências pancreáticas, vesículas esclerosadas, palpitações cardíacas, colites e espasmos intestinais. Infelizmente isso é comum, porque o lar terreno ainda é o abrigo de algozes e vítimas, amargos inimigos do passado, ali convocados sob a mesma indumentária carnal, a fim de acertarem as dívidas do pretérito. Os membros da família terrena ignoram as responsabilidades espiritual do passado, por cujo motivo sacrificam a função educativa e contemporizadora do lar. Intolerantes, vingativos e impiedosos, discutem pelas coisas mais fúteis e digladiam-se esposas e esposos pela supremacia doméstica. Os jovens convictos de sua sabedoria jamais aceitam o conselho experimentado dos velhos, e o conflito dinamiza-se ainda mais em face dos arraigados pontos de vista pessoais dos membros da mesma família. Pergunta: todos os espíritos que se encarnam na Terra devem casar e constituir família sob a implacável recomendação bíblica de crescer e multiplicar-vos? Ramatiz: a recomendação bíblica do crescer e multiplicar-vos é no sentido de as criaturas gerarem o maior número de corpos carnais, a fim de solucionar-se o mais breve possível o problema de bilhões de espíritos necessitados de urgentes encarnações a liquidarem suas dívidas pregressas. O renascimento físico é o ensejo da reabilitação espiritual no trato com os fenômenos e acontecimentos da vida material, por cujo motivo, quanto mais corpos gerados, mais breve a redenção das almas aflitas e erráticas do além-túmulo. Considerando-se que a Terra é um planeta primário de alfabetização espiritual, e o casamento ainda assegura a disciplina e o controle da procriação sob a ética de irresponsabilidade moral humana, a procriação então exige um compromisso mútuo de entendimento e proteção recíprocos. O homem e a mulher casam-se por efeito de um contrato bilateral, em que por conveniência social e moral deve haver o respeito mútuo, enquanto a instituição do lar significa o ambiente protetor dos demais espíritos ali encarnados como filhos. O casamento carnal, embora ainda sofra os imprevistos das separações prematuras entre os cônjuges, obedece a um programa previamente delineado no espaço, em que dois espíritos se comprometem de fornecer as vestimentas carnais para amigos e inimigos do passado. No seio da família terrícola, os espíritos encarnados aprendem a mobilizar as suas qualidades psíquicas,
quer dinamizando os sentimentos fraternos na troca dos interesses recíprocos, assim como adquirindo novos conhecimentos pela experiência dos mais velhos. É tão valiosa a função do lar que os espíritos transfugas do passado, na responsabilidade doméstica, tornam-se indignos de um novo esponsalício humano. Cumpre-lhes viver na condição de um marginal sem companheiro ou companheira, sem filhos ou filhas, sem parentes ou afetos familiares. O aconchego caloroso do lar e o júbilo da descendência da família, que prolonga a configuração ancestral dos pais na face do mundo físico, são dádivas imerecidas para os espíritos negligentes, que estilaram no passado os valores inestimáveis da vida em família. O homem que desprezou a sua companheira honrada, ou a mulher que traiu seu companheiro digno, só merecem existência desconfortável e vazia de afetos, ainda agravados pela imantação kármica a espíritos de quilate inferior, que os ajudarão a sentir a gravidade de sua defecção do passado. É de velho provérbio, que quem despreza o melhor, sempre colhe o pior. E quando a compaixão divina permite a tais espíritos comporem o agrupamento da família, jamais eles usufruem de paz e harmonia tão desejadas, porque esse conjunto familiar ainda é de graduação espiritual inferior. Assim como o ácido limpa as vidraças e a lixa dá polimento à madeira bruta, os espíritos primários também terminam lixando as arestas dos espíritos mais astutos, a que se imantam pela lei do karma. Pergunta: quais são os acontecimentos que podem interferir e até impedir a união conjugal de dois espíritos, programada no espaço antes da encarnação de ambos? Ramatiz: o espírito consciente e responsável sabe qual é o limite a que pode exercer o seu livre-arbítrio sem causar prejuízos ao próximo. Ele pode trair o seu compromisso matrimonial previamente combinado no espaço para convivência com outro espírito, deixando-se fascinar por uma paixão indomável com outra mulher que não figurava no seu programa kármico. Mas enquadrado sob o fatalismo da lei do karma, alhures, ele há de indenizar, ceitil por ceitil, todos os prejuízos e males ocasionados na fuga do seu compromisso atado no céu. A sua dívida é aquecida dos juros da correção sideral e há de indenizar a sua vítima pelo tempo perdido que ela terá de despender na rota de sua felicidade. Mas em face da instabilidade própria do mundo físico, também podem surgir imprevistos contrariando a vontade do espírito no cumprimento de certo programa matrimonial assumido antes do renascimento físico. As moléstias, mutilações, os acidentes e a ausência compulsória por delitos e até a interferência despótica dos progenitores do outro cônjuge podem contribuir para essa responsabilidade e impedir o enlace matrimonial previsto. Pergunta: no caso de espíritos frustrarem o seu compromisso de união conjugal no mundo físico, isso não causa prejuízos às demais entidades comprometidas no mesmo programa coletivo e que ficam impossibilitadas de se encarnarem? Ramatiz: sem dúvida, qualquer união conjugal programada no espaço, mas frustrada na Terra, seja por culpa dos seus responsáveis ou por circunstâncias imprevistas, altera o roteiro kármico de outras almas vinculadas ao mesmo esquema de ascendentes biológicos. O esponsalício terreno, malgrado os terrícolas o considerarem um acontecimento comum, ainda é fruto de prévia combinação no espaço. Significa o ensejo, em que dois espíritos aceitam a condição recíproca de esposo e esposa para viverem no mesmo lar, a fim de acertarem os débitos pregressos e gerarem corpos para outras almas. Pergunta: mas qual é a compensação para os espíritos prejudicados, quando os responsáveis pelo seu nascimento físico frustram seu compromisso conjugal aceito espontaneamente no espaço? Ramatiz: mesmo nas esferas espirituais junto à Terra e cujos moradores são desencarnados, ainda não há perfeição, mas eles defrontam com muitas incógnitas do universo. Os programas combinados no espaço às vezes sofrem interferências inesperadas e até inexplicáveis, que lhes alteram o rumo determinado pelos seus responsáveis. Em consequência, no caso de frustração e prejuízos alheios,
Os faltosos sempre terão de ressarcir ou indenizar os prejudicados, segundo o seu grau de culpa e eliminadas as circunstâncias imprevistas, considerando-se as inúmeras existências carnais que ainda aguardam os espíritos do quilate terreno. Há tempo suficiente para todos acertarem suas contas pretéritas, sem que se perca uma só ovelha do aprisco do Senhor. E como não há afilhadismo ou privilégios divinos, cada um colhe segundo a sua obra. O Espírito é o Senhor de si mesmo e goza do livre-arbítrio para agir com liberdade no mecanismo da vida e da criação divina, mas será tolhido e corrigido, assim que dos seus atos decorrerem prejuízos ao próximo. Pergunta: qual é a compensação proporcionada pela justiça divina aos prejudicados, quando certo casal terreno deixa de cumprir na vida física o seu compromisso conjugal assumido no espaço? Ramatiz, sob o conceito kármico e evangélico enunciado pelo Cristo Jesus, de quem com ferro fere, com ferro será ferido, jamais haverá prejuízos entre os comparsas do mesmo programa sideral em função na Terra. Assim, os espíritos prejudicados com a fuga do compromisso, assumido pelos culpados de sua frustração, hão de indenizar-se, alhures, e devidamente compensados, dos prejuízos recebidos. Ademais, na escolha dos pais físicos, também se candidatam espíritos da mesma índole e afinidade espiritual. Espíritos cuja vivência pregressa tem sido da mais louvada correção e fidelidade de programa merecem nascer de progenitores sob a mesma graduação espiritual. No entanto, os faltosos pregressos, que frustraram compromissos causando prejuízos alheios, são encaminhados para o nascimento através do recurso físico oferecido por espíritos ainda propensos à defecção espiritual. Não cai um fio da cabeça do homem sem que Deus não saiba, diz o velho adágio e o traduzimos por não há um ceitil de injustiça ao homem ante a justiça e sabedoria de Deus. As entidades que se encarnam dependem do seu sucesso físico da união conjugal de outros espíritos volúveis e irresponsáveis, que podem frustrar-lhes a encarnação, também cometeram delito semelhante no passado e causaram os mesmos prejuízos a outrem. Os espíritos volúveis são atraídos pelos espíritos volúveis, e os espíritos sensatos pelos espíritos sensatos. Na trama kármica das encarnações físicas, os espíritos interligam-se por afinidade espiritual ou através dos vínculos culposos de vidas anteriores. Assim, a vivência humana agradável, ou desagradável, frustrada ou acertada, é uma consequência da natureza boa ou má do espírito encarnado. Os espíritos só se reencarnam sob um esquema traçado pelos instrutores e técnicos competentes, no além, onde intercambiam emoções, sentimentos afins ou ostensivos, e ajustam os seus propósitos aos interesses do conjunto. Espíritos nobres ou sórdidos, sábios ou ignorantes, bondosos ou malignos, santos ou delinquentes, ligam-se na trama da existência física e se agrupam sob diversos motivos de interesses recíprocos movimentados no passado e trazendo resíduos corretivos. Em consequência, há espíritos bondosos e de boa estirpe espiritual, que ainda se mantam a entidades inferiores porque as exploraram em seu exclusivo bem e interesse pessoal. Embora tenham galgado mais alguns degraus na escadaria espiritual, terão de liquidar quaisquer saldos de contas devedoras do pretérito, ajudando os próprios comparsas a mais breve acesso para a frequência superior. Mas, como no espaço também não há regras sem exceção, existem almas missionárias e benfeitoras, que não hesitam em abandonar o seu mundo de venturas e encarnarem-se para socorrer e auxiliar espíritos primários e até vingativos, junto aos quais comprovam a sua piedade e amor sob a égide do Cristo. Pergunta: qual seria a composição de um lar terreno, integrado perfeitamente nas normas educativas da vida superior? Ramatiz: quando os esposos compreendem o objetivo real das leis espirituais, que os orientam na comunhão fraterna quando encarnados, inclusive atinente à função do mecanismo sexual como técnica criadora e não simples função de prazer transitório,
É evidente que eles então se libertam da pregoada necessidade biológica sexual incessante e consideram-se apenas como procuradores divinos, investidos da missão de criar outros corpos no mundo material. Muito antes de cultivarem deliberadamente a sensação física no intercâmbio sexual, eles não desconhecem a sua função de deusinhos, que sob a procuração divina atuam no cenário da vida humana a fim de proporcionar novos equipos carnais para outros companheiros elevarem-se conscientemente à angelitude na hora do enlace sexual físico. A esposa e o esposo são apenas dois campos magnéticos de polos opostos e atrativos, cujas forças criadoras do que emanam do mundo animal instintivo também se fundem às energias captadas dos planos angélicos e estimulantes da sese espiritual humana. Essas energias sublimes irrigam o perispírito do homem e da mulher na hora sexual, pois se acasalam em misterioso esponsalício na zona C no plexo solar e abdominal, onde o chakra umbilical controla os automatismos genésicos criadores e desata o esquema do renascimento. Nesse encontro criador, todos os demais chakras ou centros de forças etéricos, distribuídos à periferia do duplo etérico, revitalizam-se entre si pelo fluxo energético que desce do mundo psíquico e impregna qualitativamente o mundo instintivo da carne. Afora de simples objeto-sensação, a mulher é poderosa antena viva captando o magnetismo superior que flui do mundo oculto durante a relação sexual, operando o milagre da união com as forças inferiores que sobem do mundo animalizado. O desconhecimento desse acontecimento energético durante o intercâmbio genésico transforma o homem num incessante procurador do gozo ou prazer exclusivamente físico, ignorando que, acima de tudo, o ato sexual é uma atividade com a finalidade precípua de esculturar na carne humana a configuração de outro ser credenciado pelos mesmos direitos de vivência e proteção. O casamento na carne é a consagração humana de um compromisso assumido pelos espíritos antes da nova encarnação. Além de proporcionar a recuperação espiritual de ambos, também atende à função de cria, mais corpos, que servirão para outros espíritos aflitos resgatarem as suas dívidas pretéritas. Além da diferenciação biológica e hereditária da vestimenta carnal, as características diferentes de sexo, esposo e esposa modelados na forma terrena, tão somente encobrem a realidade de espíritos irmãos oriundos da mesma fonte divina. Em consequência, além do convênio conjugal transitório da carne, deve predominar a qualidade e missão da centelha espiritual, que é o endosso superior da relação sexual. Pergunta: então sempre algo desairoso ou criticável o impulso natural sexual, embora seja o fundamento da vida carnal? Ramatiz: não existem justificativas para sancionar os aviltamentos que contrariam ou inferiorizam o sexo, além de sua função natural de proporcionar novas vidas humanas. O processo e a sinalética sexual não são intrinsecamente afrontosos. Nem mesmo devem ser responsáveis por todas as fraquezas e concepção de orgulho de honra. Medieval. O imperativo sexual não é fenômeno limitado exclusivamente às funções fisiológicas ou procriativas na configuração humana, nem exclusivamente sensação erótica e voluptuosa, que alguns abusam até alucinação. O sexo, malgrado distinguir na estrutura do corpo físico a característica masculina ou feminina, é apenas sinalética provisória em cada encarnação, assinalando a espécie de experiência que compete ao espírito encarnado. Sobre o esquema espiritual, o sexo masculino identifica a alma que se encontra em operação de comando e mais ativa, enquanto o sexo feminino indica a entidade em submissão e mais passivo na sua atuação carnal. Em consequência, a nomenclatura de sexo é de feição mais animal, classificando a operação ativa na experiência masculina e a operação passiva na atividade feminina. Mas à medida que o espírito ascensiona do primarismo de homem-animal para a diafanização do perispírito sublimado, a própria concepção de sexo evolui para o intercâmbio sublime do amor puro.
A posse volúpia de transitório orgasmo genésico através da atração carnal na vida física, mas no âmago desse ato exercita-se no ser o processo da afinidade espiritual, que também imanta os seres na vida angélica. Nota do médium: ainda existem criaturas que acham impossível um espírito encarnar homem numa existência e mulher na outra vida, crentes de que isso é desairoso e absurdo para a tradicional masculinidade humana. No entanto, os jornais anunciam, frequentemente, as mudanças de sexo, quando certas mulheres depois de operadas convenientemente transformam-se em homens, enquanto inúmeros rapazes depois de submetidos à intervenção cirúrgica adequada, também mudam para o sexo feminino, a ponto de casarem e até procriarem. Evidentemente, se o espírito pode mudar de sexo na mesma existência física, então lhe será bem mais fácil fazê-la antes de se encarnar. Fim da nota. Pergunta: que dizeis sobre os diversos casos de perturbações, desequilíbrios e neuroses extremas, os quais foram satisfatoriamente resolvidos com ajuste sexual? Ramatiz: somente a compreensão elevada de que a função sexual é recurso divino procriador, pode trazer tranquilidade mental e estabilidade emocional. É de senso comum que o erotismo é um imperativo de atração entre os seres para induzi-los à procriação, mas nada tem a ver com a problemática da vida do espírito imortal. Se a prática sexual dirigida fosse terapêutica e positiva para solver os desequilíbrios e as neuroses da humanidade, então o mundo atual deveria ser excelentemente saudável, pois nunca o erotismo e as satisfações sexuais gozaram de tanta liberdade como ocorre atualmente. O sexo é o assunto mais palpitante nesse fim de tempos, excitado numa comunicação provocativa pela literatura, poesia, rádio, teatro, televisão, ilustrações femininas até por exposições pornográficas. Os psicólogos, completamente batidos por todas as experiências de natureza neurológica e os psiquiatras modernos, já concordam ou conformaram-se até com a aberração de que a pornografia também pode ser uma arte autêntica e sem represamento convencional. Julga-se mesmo que o furor homicida, a violência do estupro e o sadismo da crueldade voluptuosa e a enfermiça são escapes da violência psicoemotiva do homem recalcado pelo sexo e por culpa dos tabus e puritanismos que frenam os impulsos perigosos, mas não os abrandam nem eliminam a sua carga perigosa. Indubitavelmente, essa descarga sexual e erótica tão vultosa, na atualidade, deveria trazer alívio à tensão perigosa humana e resolvido grande parte do problema milenário da violência, do crime e da infelicidade humana. Extravasada a carga sexual retida por convenção de uma sociedade mistificada em suas bases morais, o mundo terreno entraria num saudável e tranquilo ritmo de vida, graças aos descondicionamentos e tabus abandonados em favor do entendimento à flor da pele. No entanto, jamais a humanidade terrícola enfrentou períodos de tanta violência, terrorismo, subversão, homicídios, sadismos, desajustes conjugais, racismos odiosos e crimes bestiais sem motivos plausíveis, endeusamento a fascínoras impiedosos e linguagem de baixo calão nas expressões artísticas mais refinadas. Sob a lastimável inversão de valores, que anula os esforços mais heróicos de criaturas abnegadas e perseverantes, glorifica-se a mediocridade, o cretino, o excêntrico e o libidinoso, ajustados cinicamente ao mesmo nível do virtuoso e da pintura, da música, da escultura e do gênio literário. Evidentemente, a súbita evasão sexual do instinto animal, represado pelos conceitos morais das sociedades civilizadas, jamais poderá solver os problemas complexos e milenários do espírito imortal, o qual já se encarna com um péssimo acervo de dívidas e culpas de vidas passadas. De modo algum poderia solucionar a sua falência pregressa sob a terapia mecanicista da relação sexual ou na multiplicidade de orgasmos da carência animal. Porém, o que é do espírito só pelo espírito poderá ser curado, já dizia Paulo de Tarso.
E a terapêutica mais indicada, nesse caso, ainda é o medicamento fornecido pelo Divino Jesus, através do seu infalível Evangelho. É fácil de comprovar que os homens sábios ou santificados, absorvidos por empreendimentos de natureza espiritual superior, tornam-se apáticos e até inibidos sexualmente,